Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. Nesse vídeo aqui nós vamos estar fazendo um exemplo envolvendo o método de Euler. Gente, foi um método desenvolvido aí, né, na última videoaula aí da playlist Cálculo Numérico versão tecnológica. Então, gente, ó, nós temos aqui o seguinte, ó, aplique o método de Euler para fornecer uma aproximação para a solução do problema valor inicial, dado por isso aqui. Y' é igual a y menos t ao quadrado mais 1, onde o t varia de 0 a 0,4, e a condição inicial é que o y de 0 vale 0,5, ou seja, a nossa solução que nós estamos procurando, ela vale 0,5 no valor t igual a 0. Nesse caso aqui, vamos aplicar o método de Euler nesta equação diferencial, sujeita a essa condição inicial, para n igual a 2, ou seja, nós vamos fazer duas divisões desse intervalo aqui, 0, 0,4. Compare os resultados em cada passo com a solução exata y de t igual a t mais 1 ao quadrado menos 0,5 elevado a t. Então esse aqui vai ser um exemplo relativamente simples, né? Só que ele tem um caráter bem didático, que é o seguinte. Aqui nós temos uma parte privilegiada que é a solução, para a gente poder comparar, né? Eu sempre venho fazendo isso na playlist, né? A gente sempre que acha um valor, a gente fala, pô, mas qual seria o valor ideal, o valor exato? Esse aqui, a gente faz uma comparação, calcula o erro. Então nesse exemplo aqui a gente vai fazer isso, e não só calcular esse valor exato, mas também entender isso geometricamente. Qual é essa ideia dessa aproximação? Como é que isso aí funciona lá no plano cartesiano, lá, quando eu desenho o gráfico da minha função e tudo, né, da minha solução. Então, gente, vamos fazer as continhas ali no quadro. Nós temos aqui o seguinte, ó. Aqui eu vou ter um resumo do método de Euler visto na videoaula passada, que é isso aqui, ó. Ômega 0 é alfa e o ômega i mais 1 vai ser ômega i mais hf de ti, wi, onde o i varia de 0, 1 até n menos 1. Então, isso foi visto na aula passada, que nós fizemos várias considerações que são importantes para a gente resolver esse exemplo aqui. Aqui eu botei só um resumo do método, mas lá tem outras considerações que eu falo sobre a malha, e é importante que você tenha assistido o vídeo, ou então esteja por dentro, né? Vou falar aqui, aí você não precisa assistir. Então vamos lá. A minha equação diferencial é esta, né? Aqui está o meu intervalo, né, de trabalho, aqui é a minha condição inicial e aqui é a quantidade de subintervalos da minha malha. Certo? E aqui é a minha solução exata para eu fazer a comparação dos valores que eu vou obtendo com o valor exato. Então o que acontece aqui, gente? Para resolver, nós precisamos achar, né, o meu comprimento do intervalo, do subintervalo. Né? Então, ó, temos que primeira coisa que a gente busca é o seguinte, vamos destacar aqui, ó, o H ele é dado pela forma B menos A sobre N, onde esse B é o extremo superior, o A o inferior e N é a quantidade de subdivisões, que é 2 aqui. Então nós vamos ter 0,4 menos 0 sobre 2, que vai dar 0,2. Então, o meu intervalinho ele é assim, ó, ele é 0, 0,2, 0,4. Certo? Esses são os pontos que eu vou estar considerando. Esses são os meus valores aqui, ó, de H que eu vou saltar. Aí, para facilitar também, vamos calcular o TI. Né? Meio que já está dado aqui o TI, mas vamos calcular na fórmula. Né? Porque às vezes pode ser grande, não é muito grande, a gente não ter todos os valores, a gente vai gerando na hora. Aqui eu só peguei uma malha só com 3 pontos ou 2 subintervalos. Mas assim, a fórmula do TI é A mais IH. Que nesse caso dessa questão vai ser 0 mais I vezes 0,2, que vai ser 0,2i. Então, se eu jogar i igual a 0, eu gero esse primeiro. Se eu jogar i igual a 1, eu gero esse. Se eu jogar i igual a 2, eu gero esse. Porém, eu não vou até 2. Por quê? Eu vou só até i menos 1. Então, o meu i ele vai ser 0 ou vai ser 1. Lembrando que eu vou até 2, né, menos 1. Certo? Então, aí outra consideração que a gente precisa também é o seguinte. Quem é esta f aqui dentro desse problema? É esse lado de cá. Ó. Então, a f de t, y, a gente costuma escrever assim, é isso aqui. Ó. Eu vou botar y aqui, depois eu repasso para ômega. A f de t, y é quem? É esse lado de cá. Ó. É y menos t ao quadrado mais 1. Daqui, a f de ti, ômega i, é o quê? É ômega i menos ti ao quadrado mais 1. Certo? Então, substituindo, né, os valores correspondentes, nós temos isso. Aí agora a gente pode aplicar o método tranquilamente. Certo? Porque nós podemos calcular. Para i igual a 1, o meu t, ou igual a 1 não, a gente começa de 0, né? Desculpe. Para i igual a 0, o nosso t0 é quem? É
0,2 vezes 0, que é 0. De fato, o primeiro cara aqui, certo? Só para a gente não perder o norte. E aí nós temos o seguinte, ó. Nosso ômega i mais 1, né, que vai ser essa fórmula aqui, então nós vamos ter o quê? Para i igual a 0, nós vamos ter ômega 1, né, porque vai ser 0 mais 1, vai ser ômega 0, então. Ômega 1 vai ser ômega 0 mais HF de T0, ômega 0, certo? Então agora é só fazer a substituição e calcular isso aí. Então nós temos aqui o seguinte, quem é o nosso ômega 0, gente? Ó, ele vai ser 0,5, ó. Ômega 0 é o alfa. Lembre que a y de A é igual a alfa, certo? Então é o 0,5. Mais o H é quem? 0,2 vezes. Quem é a minha F de T0 ômega 0? Aí eu substituo aqui, ó. Ômega 0 menos T0 mais 1. Ômega 0 menos T0 ao quadrado mais 1. Desculpa, não falei ao quadrado, né? Aí pronto, é só calcular isso aí para os valores, esses valores aqui, ó. No caso, 0 e 0,5. Aqui a gente pode até deixar, quer dizer, eu posso até deixar o ômega 0 aqui, tá certo? E o 0,2. Agora a gente substitui, né? Então vai ser 0,5 mais 0,2 vezes 0,5 menos 0 ao quadrado, que é o nosso T0, né? Mais 1. Essa aqui vai ser a nossa primeira iteração. Vamos calcular esse carinha aqui, então vai ser 0,5 mais 0,2, a parêntese, 0,5 menos 0 ao quadrado, né? Mais 1. Então, deixa eu só ver aqui, pera, 0,5 mais 0,5 mais 0 ao quadrado dá 0, né? Quer dizer, menos, né? Menos 0 ao quadrado mais 1. Não bati o 0,2, é por isso que está dando errado. 0,2 vezes 0,5 menos 0 ao quadrado mais 1. Então isso acontece, né, gente? Pronto, deu 0,8. Então essa aqui é a nossa primeira iteração, certo? Só fazer essa continha aí, certo? Agora nós temos o nosso ômega 1, o nosso ômega 2. Por quê? Quando o i ele vale 1, o nosso T1 ele vale quanto? 0,2 vezes 1, que é 0,2, ó. 0,2. Então agora a gente faz o cálculo o quê? Colocando i igual a 1 aqui na forma. Então 1 mais 1 vai dar ômega 2 igual a ômega 1. E aí, só repassar aqui, ó. Então, ômega 2 igual a ômega 1 mais HF de T1 ômega 1. Uma coisa, gente, ó. O cálculo ali no slide está um pouco diferente. Ele está até mais avançado. Porém, eu recomendo que você não simplifique muito essa fórmula aqui. Certo? Não vai te ajudar muito. Você já pode começar fazendo a conta logo quando aparece o ômega e o T. Certo? Você vai entender isso quando eu falar em slide, por quê? Isso evita alguns erros. Tá certo? Então aqui, ó, substituindo da mesma forma, nós vamos ter o seguinte, ó. Ômega 1 mais 0,2 vezes quem? F de T1 ômega 1 vai ser ômega 1 menos T1 ao quadrado mais 1. Ó. Só botar I igual a 1 aqui. Aí a gente substitui agora o valor de T e o valor de ômega. Vai ser o ômega 1 0,8, que é o cara que a gente achou anteriormente, mais 0,2 vezes 0,8 menos 0. Quem? T1 é quem? 0,2 ao quadrado mais 1. A gente faz essa conta e a gente termina. Então nós temos aqui, ó, 0,8 mais 0,2 vezes, né, 0,8 menos 0,2 ao quadrado mais 1, fecha parênteses, dá entre, dá isso aqui, ó, 1,152, certo? Então a gente achou as duas aproximações. Na verdade, o que nos interessa mais é essa última, né? Então a ideia nossa é que a gente sempre está tentando aproximar a partir desse cara aqui, esse último. Só que a gente obtém aproximações intermediárias também. Então o que acontece? Vamos fazer uma comparação aqui, escrevendo uma tabelinha. Na nossa tabelinha eu vou ter aqui o seguinte, ó. Eu vou ter o meu TI, eu vou ter o meu Y de TI, que é quanto minha função vale, que é jogar os valores 0 e 0,2, né, e 0,4 nessa função aqui, certo? E comparar com o valor ômega i, que são as aproximações. E agora, quer dizer, aí eu calculo, né, as aproximações já estão dadas aqui, aí eu vou ter o erro que vai ser y de
TI menos ômega I. Gente, se tem um barulhinho de fundo aí, é porque está tendo uma furadeira aqui perto, me desculpe. Né? Aí a gente tá, a hora da gravação coincidiu, embora eu acho que não esteja muito alto, dá para entender, né? Então, ó, o meu primeiro TI é 0.0. Aqui ocorre uma coisa interessante. Nesse primeiro ponto, é como se minha solução, que é isso, e meu ponto inicial, eles coincidem. Então aqui o y de TI vai ser 0.5, que é o que foi dado, né? Ou seja, y de 0 está aqui, vale 0.5. De fato, se você jogar, ó, 0 mais 1 ao quadrado dá 1. Né? E elevado a 0 dá 1. 0.5 vezes 1 é 0.5. Então eu vou ter 1 menos 0.5, de fato 0.5. É o que ele afirmou, senão estaria contraditório com o que está aqui. Agora o ômega I, ele é exatamente o primeiro cara, a condição inicial. Então aqui, essa diferença aqui, esse erro, né? Ele vai dar quem? Esse menos esse vai dar 0. Né? Sempre dá exato, ou seja, no primeiro ponto desconhecido. Porém, a partir do segundo já começa a ter uma mudançazinha. Por quê? Aqui, ó, no ponto TI da malha, a minha função, que é esta aqui, ó, ela vale quanto? Aí eu vou plotar ela aqui, ó, vou armazenar ela aqui, vou estocar primeiro o valor 0, né? Então vamos botar, 0.5, né? 0.2, desculpe. Então 0.2 vou estocar na variável x, e aí vou botar aqui, digitar essa função. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó, a parêntese, estoca x, a parêntese vai ter assim, alfa x mais 1 ao quadrado menos 0.5 vezes shift exponencial de x, alfa x, fecha parênteses. Eu falo isso, gente, porque a gente vai ter uma malha muito grande, né? Então é bom a gente estocar a função. Embora aqui eu pudesse fazer toda a conta sem estocar essa função, não é tão vantajoso quando eu tenho uma malha com muitos pontos, né? É bom você plotar porque você só vai jogando os valores. Então pronto, ó, eu tenho aqui essa coisa, eu vou bater aqui o Enter, ó, deu isso aqui, ó. Então aqui deu 0.82929862. Então esse aqui é o valor exato da função no ponto 0.2. O valor que nós obtivemos foi quanto? 0.8, ó. Veja que tem um errinho, ó. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, menos 0.8, vai dar isso aqui, ó. Então o nosso erro inicial aqui, ele deu 0.029298662, certo? É o nosso primeiro errinho. A gente vai entender isso geometricamente daqui a pouco. Aí o que acontece? Agora no ponto 0.4, que eu usei esse aqui, então, eu usei esse, achei esse cara. Vou usar esse, vou achar esse outro cara, né? Só que esse último cara aqui é exatamente quanto a curva vale 0.4. Então é como se fosse assim, ó. Aqui deu 0.82, né? Deu aqui acima, e a minha função aqui em 0. Né? Aqui está o 0, e aqui está o 0.2, ela deu um pouquinho abaixo, deu só 0.8, ó. E aí agora a gente vai ver o quanto deu aqui essa outra, né? Que é em 0.4, ó. Quanto é que minha função, né, disse que tinha que dar, né? E quanto é que deu. Só dar uma baixadinha aqui, certo? Então a gente vai descobrir isso agora. Então nesse caso aqui, ó, nossa curva deu, aí eu vou estocar agora a variável 0.2 aqui e fazer a conta. Então, ó, 0.2 não, desculpe, 0.4, que é o último, né? Então eu vou pegar o 0.4, vou estocar na variável x e vou procurar a minha função, ó. Dei Enter, então minha função ela vale isso aqui, ó, 1.214087651, certo? O que eu achei como aproximação? Esse cara aqui, ó, 1.152. Então meu erro é esse cara aqui menos esse. Aí eu vou botar menos 1.152, né? Eu achei isso aqui, ó, 0.062087651. Tá certo? Então isso aqui é a comparação com a resposta exata, ou seja, o quanto os valores que eu obtive em cada passo estão distantes, né, dos valores verdadeiros que eu deveria obter. Então aqui eu obtive um pouquinho abaixo, né, aqui deu 1.21, aqui deu 1.15, né? Então fica aqui, ó. A gente costuma, às vezes, ligar, né, fazer uma poligonalzinha. A gente pega uma retinha que liga esse ponto inicial com esse e liga esse com esse, certo? Mas vamos entender isso, gente, ali no
nosso gráfico, né? O slide, né? Por quê? Porque essas contas ficam melhores, né, visualizadas com o desenho mais bonito, né? Então vamos aqui fazer essa consideração. Então, ó, o que foi feito aqui? Primeiro, calcule-se o H, que dá 0,2, depois calcule-se o TI, e a gente vai gerando esse TI a cada passo. O que acontece? Aqui no slide, eu até fiz questão de deixar diferente para fazer uma observação. Se você for na maioria dos livros, às vezes eles costumam simplificar demais, e isso aí, você perde muito tempo em passar dessa etapa daqui para essa etapa aqui. Ou até mesmo para essa, que é a última, né? E aí você fala, pô, mas ficou tão simples aqui, né, professor? Olha, eu discordo. Fazendo as contas na mão, eu errei muito menos quando eu calculei logo a partir daqui, como está feito no quadro, do que usando aqui. Mas no final das contas, não muda o resultado final, tá certo? É só uma consideração aí para você perceber. Você já pode começar substituindo logo os valores aqui, ó. Faltou um certo TI aqui, né, um índicezinho aí, mas tudo bem. Então, você já pode começar a substituir os valores que eu fiz ali no quadro. Se você quiser, você pode comparar. Pô, vou calcular até aqui e vou fazer também as contas para você ver, de fato. Talvez você ache melhor chegar até aqui. Mas nos próximos métodos isso não vai funcionar muito bem. Então, aí nós achamos nossa função repulsiva, que é isso aqui, ó, 0,2 vezes a minha função, o tipo está ali no quadro, que aqui tem um equivalente. E aí é o seguinte, fazendo essa conta aqui, nós montamos a seguinte tabela. Nós achamos nas iterações desta função aqui, né, WI mais 1, achamos esses valores. Os valores que nossa função deu foram esses, tá certo? E aí nós calculamos o erro. Né? O erro é a diferença do valor da aproximação e o valor exato. Tá aqui os erros, beleza? Aí vem uma pergunta interessante. Pô, professor, será que tem uma interpretação para a gente entender o que está acontecendo? Tem. É o seguinte, é essa aqui, ó. O que acontece? Aqui eu fiz questão de colocar o valor do W, o valor do Y e também do erro para a gente entender graficamente. Então aqui eu tenho minha solução Y de T, ó, que é isso aqui, ó. De modo geral, a gente não conhece ela. E aqui eu tenho aqui os pontos, ó, em T0 com incide. Se você jogar o valor 0 aqui nessa conta, você vai dar o próprio 0,5, que é a condição inicial, está aqui no meio de 0,4 e 0,6, né? É um valor de Y, então ele fica no eixo Y. Aí quando você joga o T1, na sua função vai dar isso aqui, deu aqui acima. Mas na sua iteração deu esse valor de baixo, ó, 0,8, deu um pouco menor. E é a mesma coisa, quando você joga o T2, né, na sua função deu esse valor de cima, mas na sua iteração deu só esse aqui, 1,15, né, e aqui 1,21. Então, o que a gente faz? A gente costuma ligar para uma poligonal, embora isso não seja preciso. Você não precisa dessa retinha aqui ligando esse ponto, nem dessa retinha ligando esse outro. A gente faz isso para a gente ver que você meio que pode aproximar essa curva por uma poligonal. Uma poligonal é tipo uma junção de retas, né, onde uma termina e começa a outra. Então você tem uma aproximação aqui suave, e aqui você tem uma aproximação truncada, né, tipo uma estrada esburacada, né? Você está indo reto aqui e sobe de V, né? Tipo, é mais ou menos isso. Então a gente pode partir dessa ideia aí de aproximação. O interessante é que se você diminuir o tamanho desse passo, você vai perceber que esses pontos aqui eles vão se aproximar mais, ou seja, esse erro aqui ele vai diminuir, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Tá certo? O estudo do erro aqui para a gente entender o seguinte: antes da gente aplicar o método, a gente pode saber quantos passos a gente precisa para ter um certo erro. Tá certo? Ou seja, para não ultrapassar aquela tolerância. Mais ou menos como a gente fez lá no método da bissecção, né? Que a gente fala, olha, uns X passos eu com certeza vou conseguir um zero com essa precisão aqui. Ou em outros métodos, como a gente viu na integração também. Né? Se eu tomar um passo H lá, eu vou conseguir uma aproximação dessa integral aqui com um erro tal. Então, a mesma coisa a gente faz aqui nesse método inicial. Tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido, tenham gostado. Refaz as continhas, gente. Principalmente essa consideração que eu fiz aqui, ó, volta e veja, você vai chegar até aqui fazendo as contas, substituindo, né, como está feito aqui. Faz essa parte na mão e você vai perceber o seguinte: você ter isso, ou você ter aquele ponto inicial que eu botei só o WI 0.2 e escrevi aqui a função sem simplificar muita coisa, né? Eu acredito que seja uma coisa um pouco mais fácil de fazer a conta. Até coloquei aqui para fazer essa consideração, porque muitas vezes você vai estudar por um livro também, e lá no livro ele está andando demais antes de substituir o valor. Então aqui eu já começo a substituir logo. Isso vai acontecer nos outros métodos também, às vezes no slide aqui, se você parar, for copiar, e está um pouquinho diferente do quadro, mas isso é intencional. É exatamente para mostrar para você que você pode começar a fazer as contas antes. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado.